Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje, número 11 de Introdução à Programação, continuaremos a falar sobre condicionais. Se vocês se recordam da última aula, nós colocamos os condicionais como uma maneira de verificarmos se o valor da área da nossa construção era negativo ou não. O que faremos na aula de hoje é testar diferentes parâmetros em diferentes trechos do nosso código de forma a se verificar se tem algum parâmetro aí sendo passado com um valor incorreto. Então, a função que trataremos agora é a função área-piscina, e o parâmetro que pode ter sido passado com um valor incorreto aqui é o raio, que obviamente o raio de uma piscina não pode ser negativo. Então, assim como já fizemos na aula passada, se esse valor for negativo, vamos retornar -1, indicando que o valor é inválido. Caso contrário, calcularemos a área da piscina, dada pela fórmula do valor de π, estamos usando a constante oriunda da biblioteca MEF, e a função potência, elevaremos o raio ao quadrado e multiplicaremos por π, dando assim a área de uma piscina circular. No caso da função área-casa, nós temos dois parâmetros, então temos que fazer duas verificações. Os parâmetros são lateral e comprimento do quarto, C quarto. Se lateral for menor que zero, vamos imprimir erro lateral da sala menor do que zero. Lembrando que a nossa função área-casa ela não tem nenhum tipo de retorno, então ela vai fazer a verificação do parâmetro aqui dentro e dentro da própria função ela deverá exibir uma mensagem de erro, imprimir na tela a mensagem de erro. Então, se a lateral for menor que zero, imprimimos a mensagem de erro indicando que a lateral da sala é menor do que zero. Caso contrário, verificamos então se o comprimento do quarto é menor do que zero. Se for, imprimimos também uma mensagem de erro informando que há um problema. Então, erro lateral do quarto menor do que zero. Caso contrário novamente, ou seja, se as duas primeiras condições não ocorreram, se a lateral não foi menor do que zero e o comprimento do quarto não foi menor do que zero, daí sim realizaremos os cálculos e imprimiremos os valores de cada um dos cômodos da nossa casa, a área da sala, a área do quarto, a área do banheiro e a área total da nossa casa, conforme já fazíamos nas outras aulas. Notem que temos um if dentro de outro if, A gente tem uma primeira condição, se ela não for satisfeita, nesse caso aqui, testamos uma segunda condição. Temos um segundo if aqui dentro do bloco do else do primeiro if. A gente diz que esses ifs aqui eles estão aninhados ou encaixados, uma sequência de dois ou mais ifs. Podemos ter uma estrutura com múltiplos ifs aí encaixados ou cadeados. Nesse exemplo aqui, o primeiro if, condição 1. Nesse exemplo aqui só tem um comando, lembrando que nós podemos ter no corpo do nosso if um único comando de ponto e vírgula, ou entre chaves uma sequência de um ou mais comandos aí dentro do nosso bloco. De fato, a gente poderia até ter 0 comandos lá dentro, entre chaves, mas não é necessário a gente criar uma condição aí para não ter comando nenhum. Mas às vezes para manter uma estrutura de um código você até pode ver, se o valor for maior do que zero, abre e fecha chaves, não faz nada. Se o valor for menor do que zero, exibe mensagem de erro. Às vezes você pode verificar isso num código, é possível ter um código assim, mas muitas vezes não faz sentido a gente abrir um bloco de comandos e não ter nenhum comando lá dentro, mas é algo possível de ser feito. Mas voltando aqui para a estrutura padrão, se a primeira condição, se ela for verdadeira, nesse exemplo aqui execute um comando, ou poderia ter um bloco de comandos. Caso contrário, nesse exemplo aqui testa se a segunda condição, se ela for verdadeira execute o comando 2, caso contrário testa se a terceira, e assim por diante. Dentro dos ifs e dos else, a gente pode sempre ter qualquer comando, inclusive o próprio comando condicional. Como eu já comentei, nesse exemplo não utilizamos o abre e fecha chaves para indicar bloco de comandos, mas poderíamos ter, ao invés de
onde temos aqui comando 1, comando 2, comando 3 e o comando 4, poderíamos ter blocos de vários comandos. O if e o else juntos, né, essa sequência, eles conta como um único comando, né, ele não conta como um bloco por si só. É importante a gente identar, né, lembrando que a gente já conversou sobre isso, que são aqueles espaços que a gente coloca no nosso código, para ficar claro que, por exemplo, esse if está dentro do primeiro if. Aqui a estrutura está, né, se acontecer essa condição, verifica essa condição, verifica essa condição, verifica essa condição. Se as 4 forem verdadeiras, executamos o comando 1. Caso contrário, se as 3 primeiras eram verdadeiras, mas a quarta era falsa, executamos o comando 2 e assim por diante, né? Esse espaçamento facilita muito a leitura do código por um ser humano. Para o compilador isso não é importante na linguagem C, mas para um ser humano é importante para a gente poder acompanhar, né, qual if, qual else se refere a qual if dentro do nosso código. Quando que cada comando vai ser executado, né? O comando 1 ele vai ser executado se as 4 condições forem verdadeiras. Se a condição 1, 2, 3 e 4 forem verdadeiras. Então, quando as 4 forem verdadeiras, o comando 1 será executado. Já o comando 2 será executado se a condição 1 for verdadeira, a 2 for verdadeira, a 3 também, mas a 4 for falsa. Então, ele é o else dessa condição aqui 4, né, do if que tinha a condição 4. Então, as 3 primeiras forem verdadeiras e a quarta for falsa. O comando 3 será executado se a primeira e a segunda condições forem verdadeiras, porém a terceira for falsa. Então, 2 primeiras verdadeiras, e testou a terceira foi falsa, então a gente vai para o else desse if que tem a condição 3, que é justamente o else que tem o comando 3. Comando 4, né, ele está no else da condição 2, então ele vai ser executado quando a condição 1 for verdadeira, mas a condição 2 for falsa, por isso ele está no else da condição 2. Então, condição 1 verdadeira e 2 falsa. Por fim, o comando 5 será executado quando a nossa condição 1 for falsa, né? Ele está no else da condição número 1. E se removermos uma linha, né? A gente tinha aqui o else da condição 4, ele ficava aqui, essa linha foi excluída. O que vai acontecer? O comando 3 ele era executado quando o comando 1 e o 2 fossem verdadeiros, mas o 3 fosse falso. Agora isso mudou. Ele vai ser executado quando a condição 1, 2 e 3, quando as condições, 1, 2 e 3 forem verdadeiras, mas a 4 que seja falsa. Por quê? Ele parou de estar alinhado com o if da condição 3 e agora ele está alinhado com o if da condição 4, apesar de graficamente, né, em termos de espaço, isso não está acontecendo, mas temos esse if casando com esse else casando com esse else e esse if casando com esse else. O if da condição número 1, né, o nosso primeiro if, ele não tem nenhum else associado a ele agora, porque a remoção do else que nós fizemos acabou deslocando, né, todo esse casamento de pares if e else. Né? Então, o casamento que o compilador faz é sempre, né, do if com o else subsequente a ele, já que a gente apagou um else que estava aqui casando com o if da condição 4, agora esse if da condição 4 vai casar com esse else, o if da condição 3 com esse else e o if da condição 2 com esse else. Puxa, e se a gente queria de fato apagar aquele else, a gente não queria que se a condição 4 fosse verdadeira, tivesse aquele código específico para ser executado, mas gostaríamos de manter o resto do casamento, né, do if da condição 3 casado com esse else do comando 3, como estava antes de apagarmos essa linha. O que a gente precisa fazer é abrir um bloco para indicar que, de fato, né, dentro do if, do corpo do if da condição 3, temos um if apenas, né, o if da condição 4, mas sem nenhum else aqui dentro, e ao final aqui, né, do bloco do if da condição 3, temos o else da própria condição 3. Então, essa abre e fecha a chave indica que todo o corpo do if da condição 3 está sendo executado aqui dentro. Então, fora dele, o que vai ser procurado já é o else
da própria condição número 3. Agora sim, o código executa da mesma forma que executava o primeiro código que nós mostramos com esses ifs e esses elses, com a diferença que a gente apagou o else da condição 4, então se a condição 4 for verdadeira, né, depois da 1, da 2 e da 3, se a 4 também for verdadeira, o comando 1 vai ser executado. Se só ela for falsa, então nenhum comando vai ser executado. Então, vamos agora voltar ao código da nossa função main, do nosso programa que está gerenciando aí a construção da nossa casa, calculando as áreas e os valores. Pensando aqui, né, a gente já tratou na aula passada a questão de ter um preço negativo, vamos só reestruturar um pouquinho o texto, continuando a usar o printf, que a gente já usou na aula passada, só que ao invés de ter um if que, né, no caso aí do if do valor ok, se o valor estiver ok, imprime uma frase completa falando o preço da construção, e se o valor for negativo, imprime uma frase completa indicando que há um problema. Né? Nós tínhamos feito isso na aula passada. Tínhamos dois printfs que imprimiam uma frase completa. Esse exemplo aqui só está ilustrando que a gente pode quebrar a frase pela metade. Se existe um pedaço da frase que vai ser comum a diferentes condições, nós podemos imprimir primeiro esse trecho da frase. Então, vou passar pelo código inteiro aqui, mas exceto pela parte em vermelho e laranja, o resto é o que a gente já viu na aula passada. Né? Então, int main, né, a declaração aqui da nossa função main, é criada uma variável chamada preço do tipo double e uma variável chamada valor ok do tipo booleano, né, lembrando que o tipo booleano aqui, o tipo bool, é na verdade um tipo inteiro, é um outro nome para o tipo inteiro, e que ela está recebendo false, que é uma constante que nós criamos que vale 0. Na linha seguinte, nós fazemos uma atribuição ao preço, chamando a função valor, né, que calcula o valor da construção com base na área que é passada como parâmetro. Essa área, nesse exemplo, é negativa, então o retorno vai ser -1, indicando um problema. Na linha seguinte, fazemos uma atribuição na variável valor ok, que ela recebe o resultado dessa expressão aqui, que verifica se o preço for maior ou igual que 0. Nesse exemplo, o preço será -1. -1 não é maior ou igual do que 0, então o valor ok receberá false. E aqui sim, o código novo dessa aula, que imprime uma parte da frase que é a seguinte: o valor da construção e um espaço em branco. Note que não estamos imprimindo aqui uma quebra de linha. Então, o que for impresso em seguida será impresso em sequência, na mesma linha do texto, o valor da construção. Então, imprimimos o valor da construção, espaço, e daí, se valor ok, né, se essa variável estiver guardando um resultado verdadeiro, né, no caso o valor 1, se for verdadeiro, imprimimos e o valor passado na variável preço. Então a frase completa ficará: o valor da construção é e o preço que foi calculado, e daí sim uma quebra de linha. Caso contrário, se valor ok retornar false, né, se essa expressão lógica, o valor da variável lógica, for falso, então imprimiremos não foi obtido área negativa. Então a frase completa ficará: o valor da construção não foi obtido área negativa e uma quebra de linha. Então a gente pode, né, usar o printf também complementando a impressão ao longo de diferentes linhas. A gente pode imprimir um trecho de texto que seja comum a diferentes condições primeiro, e depois só complementar o resto da frase dependendo do valor de uma variável, de uma expressão lógica. Então, com isso, terminamos a aula de hoje, né, mostrando, encerrando com esse último exemplo de impressão quebrada aí em mais de um print, e mais complementando, em particular, o nosso código com as diferentes condições de parâmetros inválidos.